Oi, tem mais de Gente, calma aí. Nossa, É que eu tô no livro 5. Só que eu acho que eu perdi o livro 6. Ô, gente. Aí não dá pra te ajudar, Kelly, sinceramente. Ai, Bisteca. Bisteca, agora eu tô com vontade de comer ovo de Páscoa. Que saco. Ai. Ô, Nanda, você tá muda de novo. Gente, eu tô tentando me... Ela tá tentando o quê que eu não entendi? Eu vou me concentrar daqui a pouco, Bisteca, porque... tá. Bom dia, Léo. Como é que tá, mano? Tranquilo? Eu abro a boca pra falar, o microfone tá mutado. Acho que é um sinal pra ficar quietinha. Nada, mano. Hoje você que vai dar aula. Coitada de mim, Bisteca. Ô, gente, falando sério mesmo, a gente pegou o livro 6 junto com o 5? Não, a gente pegou o livro 5. Não, amada, a gente pegou depois. Bem depois. A gente, na realidade, era pra ter pegado. Gente, eu vou ter que ir na Natália. Jesus amado. Obrigada, gente. Ai, Deus amado. Ô, Bisteca, vou tirar uma foto sua com um gorrinho pra mandar pro Zé, não tem jeito. Tá, pode tirar. Fala pra ele que eu tenho em consideração, viu? O pedido dele é uma ordem. Bisteca, sorri e faz cara de fofinho. Eu não sei fazer cara de fofinho. Ai, Deus. Nanda, você tirou foto dessas carinhas bonitinhas? Não, eu tirei quando ele não tava fazendo cara nenhuma. Mas continua fofinho, né, então. Muito obrigado. Ai. Meus amores, ontem a gente conversou sobre pirâmide e aí ficou faltando um caso especial dentro de pirâmides, que é o tetraedro regular. Tetraedro é uma pirâmide que tem 4 faces de triângulo, tá? Quatro faces triangulares. Que no caso aqui, como ela é regular, os triângulos são todos equiláteros. Então, significa que todas as arestas dessa pirâmide vão ser iguais. Então, as arestas aqui, ó, elas são todas iguais. Inclusive, essas daqui do fundo. Show? E aí tem algumas fórmulas que é interessante a gente guardar. Como, por exemplo, para calcular a área total, como é um tetraedro, a gente vai fazer 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, lembra que é 4 vezes a área de um triângulo equilátero, que é A ao quadrado, né? L ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. E assim a gente chega à conclusão que a área total do tetraedro seria A ao quadrado raiz de 3, que é uma fórmula que é legal da gente guardar. Então, a área total do tetraedro regular seria a aresta dele ao quadrado vezes a raiz de 3. Belezinha? Outra fórmula legal de guardar também é a fórmula para altura. Deixa eu apagar esse daqui, para não ficar em cima dele. Só para desenhar a altura bonitinha aqui, ó. A altura... Ah, tá na borracha. A altura do tetraedro regular aqui, ó. Qual é a fórmula para altura? É A raiz de 6 sobre 3. Deixa eu lembrar que eu nunca lembro de fórmula, que eu gosto de guardar, decorar as fórmulas. Vou lembrar aqui rapidinho. Na pergunta tá isso mesmo, Bisteca. É isso mesmo.
é a raiz de 6 sobre 3. Por quê? Como é que a gente calcula? Ó, a gente vai ter o apótema aqui da base, e aí vai ter o apótema da pirâmide. E aí a gente pode calcular a altura usando o teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide, que é o G, ele seria a altura do triângulo equilátero, que é a raiz de 3 sobre 2. E o apótema da base, seria o apótema do triângulo equilátero, é L, a raiz de 3, no caso, né, sobre 6. E aí, quando a gente faz o teorema de Pitágoras com esses valores, a gente chega na fórmula da altura da pirâmide, tudo bem? Então, a altura do tetraedro regular seria a raiz de 6 sobre 3. E o volume... Observe, também. O apótema do triângulo é a raiz de 3 sobre 6? Isso, quando o triângulo é equilátero, o apótema do triângulo equilátero é L, né, que é o lado dele, a raiz de 3 sobre Tá 6. no lugar errado, entendi. Tá bom? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras com esses valores, a gente chega nessa fórmula da altura. E o volume, para ela, dá para fazer 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Mas aplicando tudo, a gente vai chegar nessa formulazinha aqui, ó, que é a ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 sobre 12. Então, é a ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 sobre 12. Essas fórmulas, elas são exclusivas do tetraedro regular. A altura do tetraedro regular, área total do tetraedro regular e volume do tetraedro regular. Então, a gente vai usar nessas situações específicas, quando for um tetraedro regular. Acho que na apostila tem um exercício sobre o tetraedro, e aí eu quero resolver com vocês. Já que era Halloween, quem sempre se fantasia foi a Bianca. E o que ela foi dessa vez? Ela colocou... Não sei qual que é o nome, aquela... Alguém fala aí que eu não sei o nome. Tem um print, eu vou mandar lá no grupo depois. Tá. Deixa eu abrir a apostila aqui. Foi ideia dela, inclusive, a gente fazer isso hoje. Ela gosta mesmo. Três aqui, ó, os propostos. Então, ó, é uma atividade do livro, tá? Ela tá na parte dos exercícios propostos. Ele diz o seguinte, ó. Um objeto que tem a forma de um tetraedro regular reto de aresta 20 será recoberto com placas de ouro nas faces laterais e com placa de prata na base. Se o preço do ouro é R$30 por centímetros quadrados e o da prata é 5 por centímetros quadrados, das alternativas dadas, assinale o valor mais próximo em reais do custo desse recobrimento. Então, ele quer o valor mais próximo aí do custo da construção dessa pirâmide aí, que é um tetraedro.
Então, vamos lá. Vou desenhar só o esbocinho dela aqui. Então, aqui eu tenho um tetraedro. Na lateral vai ser recoberta por ouro e na base por prata, né? Então, a aresta dela são todas de 20 centímetros. E aí a gente precisa calcular a área lateral e aí multiplicar esse valor por 30 e depois a área da base e multiplicar esse valor por 5. Então, galera, na base dela aqui, ó, é um triângulo equilátero só. Então, ó, na base, a gente tem a área dela como sendo a área de um triângulo equilátero. E aí seria 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base ela vai ser 400 vezes a raiz de 3 sobre 4. A área da base, então, ela vai ser igual. Vamos fazer a valor aproximado, né? Raiz de 3, quanto que é? Vocês lembram? 1,71. Pode ser. Vamos por 1,71, 1,7. Vamos por 1,7. Então, aqui vai dar 100 que multiplica 1,7. Então, a área da base vai dar aproximadamente 170 centímetros quadrados. E aí, o cálculo, né? Na prata, que é a base, é R$5 o centímetro quadrado. Eu vou fazer 170 vezes 5. Então, 7 vezes 5, 35. Vão 3, vai dar 850. Então, esse é o valor da base. Agora, a gente vai pensar na lateral. Quantos triângulos equiláteros eu tenho? É vezes Fala. 5 por quê? Oi, meu amor, desculpa. É vezes 5 por quê? Porque ele falou assim, ó, que a placa vai ser prata na base. E o preço da prata é de R$5 por centímetro quadrado. Entendi. Na lateral, meu amor, vai ser ouro, ó. Ouro nas laterais. E aí o ouro é R$30 o centímetro quadrado. Na lateral, vocês concordam comigo que a gente vai ter 3 aqui, ó, 3 triângulos equiláteros? Então, a área lateral seria 3 vezes essa área aqui, ó, que é a área de um triângulo só. Seria 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área lateral seria 3 vezes esse valor que a gente achou, de 170. Então, a área lateral seria 0,21,5, 510 centímetros quadrados, aproximadamente. E aí, esse valor de 510, a gente vai multiplicar por 30. 0, 3 e 15. Vai dar 15.300. E aí, a gente vai somar. $15.300 mais 8.000. 8.000 não. 850. Vai dar 0,51161. Dá 16.150. Como é um valor mais próximo, né? É o 16. Então, essa pirâmide aí vai custar próximo de R$16.000. Se alguém quiser me dar uma pirâmide dessa, eu aceito.
E assim a gente acaba essa aulinha aqui, ó. E a aula 20. Agora já vou entrar na aula 21 para a gente ver o tronco. Obstetra. Mas, Eu. tipo assim, onde tá, tipo assim, na apostila, tá, tipo, esse A, raiz de 6 sobre 3, por exemplo, o A é a aresta. Sim. Mas por que na outra pirâmide a gente usava o apótema, então? Não sei, tô confuso. Ah, tá. Entendi. E a questão mesmo de incógnita, eu viajei. É que aqui eu poderia ter usado como aresta L, por exemplo. Aí ficaria menos confuso para você. Não, eu entendi, mas, tipo assim, por que a gente pode usar a aresta e lá não podia? Tipo, Não, lá a gente usa também, meu amor. É que lá a gente usa o apótema? Então, é o seguinte. O tetraedro, quando a gente faz a altura aqui, ó, ela cai bem no centro. Esse segmento aqui, ó, pequenininho, ele é o apótema da base. Esse outro segmento aqui, ele seria o apótema da pirâmide. Por que? Fala. Não, acho que eu entendi aqui a minha confusão. Acho que eu entendi. Então tá. Certo? Porque eu ia mostrar que ela é uma pirâmide regular, e aí a gente tem aqui, ó, o apótema da base. Como a base é um triângulo equilátero, então a gente usa o A3, que é o apótema do triângulo equilátero. Como a face é um triângulo equilátero e o apótema da pirâmide é a altura, a gente vai usar a altura do triângulo equilátero. E aí a gente descobre a altura da pirâmide Hzão fazendo Pitágoras. Foi isso? Não, agora eu entendi. É porque, tipo assim, a forma da área do triângulo equilátero é o lado vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que aí eu tava pensando em, tipo, base vezes altura. Aí eu tava, tipo assim, mas não é altura, só que eu tava usando aresta. Então, mas chega nisso, entendeu? Uhum. Beleza. Meus amores, aqui eu tenho uma pirâmide de base retangular, uma pirâmide reta, tá? E eu passo essa secção aqui, ó, esse plano, e ele é a nossa secção, e é um plano paralelo à base. Quando eu faço esse plano a uma determinada altura da pirâmide, eu divido a minha pirâmide em dois novos sólidos. Em cima eu tenho uma pirâmide menor, e embaixo eu tenho o tronco. Então eu tenho aqui a pirâmide, e ela é uma pirâmide menor, e essa parte de baixo aqui seria o tronco de pirâmide. Antes da gente estudar só o tronco, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. A pirâmide menor, ela é semelhante à pirâmide original.
Então, a pirâmide menor e a pirâmide original, elas são semelhantes. O que significa ser semelhante na matemática? Significa que seus lados são proporcionais. Então, acontece isso, queridos. Ó, lembra que esse tiozinho é o símbolo de semelhança. A altura da pequenininha, por exemplo, eu chamo de Hzinho. A altura da grandona eu vou chamar de Hzão. O lado da base da pequenininha eu vou chamar de Lzinho. E o lado da base da grandona eu vou chamar de Lzão. Então, como elas são proporcionais, são semelhantes, se eu dividir a altura da pequenininha pela altura da grandona, ou o lado da base da pequenininha pelo lado da base da grandona, isso vai dar um valor que a gente chama de razão de semelhança, que é o valor K, que eu vou chamar aqui de K. Tá certo? Esse K, ele é calculado quando eu faço a razão entre os comprimentos da pirâmide. Altura por altura, aresta da base por aresta da base, aresta lateral por aresta lateral. Quando a gente faz a razão entre os comprimentos, eu obtenho o valor do K. Se por um acaso eu faço a razão entre as áreas, então, por exemplo, aqui na minha base menor, eu vou chamar de ABzinho, seria a área da base menor. E aqui eu vou chamar de ABzão, que seria a área da base maior. A razão entre o ABzinho e o ABzão vai dar o valor da razão do comprimento elevado ao quadrado. Então, ó, a área da base menor dividido pela área da base maior vai ser igual a K elevado ao quadrado. E o volume também. Se, ó, o V' é o volume da pirâmide menor e o V é o volume da pirâmide maior, quando eu faço a razão V' sobre V, isso vai dar o K, só que elevado ao cubo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Isso não serve só para a pirâmide é o nosso exemplo aqui, mas serve para qualquer sólido ou quaisquer dois sólidos que sejam semelhantes. Quando você tem dois sólidos semelhantes, a razão entre os comprimentos dele é K, a razão entre as áreas, K ao quadrado, e a razão entre os volumes, K elevado ao cubo. Deu para sacar? Deu para entender? E aí eu quero fazer um exemplo disso daqui para vocês entenderem como vai aplicar numa situação. Tá bom? De boa até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Dá uma água que secou tudo aqui, velho. Olha esse 3 aqui da atividade de sala. Deixei o desenho aqui para a gente entender. Uma peça de madeira tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21 centímetros de altura. Seria tipo essa daqui, em que a altura dela é igual a 21 centímetros. Essa peça é seccionada por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida, ou seja, a pirâmide menor, seja
8,27 do volume da pirâmide original. A distância em centímetros da pirâmide, da base da pirâmide, até a secção é um número. Então, é o seguinte. Eu fiz aqui um corte, uma secção, a nossa pirâmide, de tal maneira que o volume dessa pirâmide aqui, ó, o volume da pirâmide menor, comparado ao volume V da pirâmide original, quando eu faço V', ele é 8,27 do V. O volume da pirâmide obtida menor é 8,27 de V. E aí, sabendo dessa informação, ele quer que você calcule essa distância aqui, ó. A distância entre as duas bases, da base até a secção. É isso que ele quer que você calcule. Tudo bem? Vocês entenderam o raciocínio? Sim. O que eu vou fazer? Olha o que eu pensei. Eu posso determinar a altura da pequenininha. Que aí, a distância entre as duas bases será a altura da maior, que é 21, menos a altura da menor, que é o Hzinho, que eu pretendo calcular. Certo? E aí, como que eu vou calcular o Hzinho? Eu vou lembrar da aula. Pô, o Bisteca disse que Hzinho dividido pelo Hzão dá K. Então, galera, é isso que eu quero que vocês tenham de raciocínio. Ó. Meu raciocínio é Hzinho dividido por Hzão vai dar K. Então, eu sei que o Hzão vale 21. Se eu descubro o valor do K, eu acho o Hzinho e mato a questão. E aí, quando você precisa calcular o K, lembra sempre disso. Ó. Uma maneira de calcular o K é através da área ou através do volume. Se a gente olhar para o nosso exercício, qual das duas possibilidades que fica mais viável para a gente calcular o K? Como assim? Como é que eu posso calcular esse K aqui? Qual a informação que ele deu? Ele não deu uma informação do volume? Sim. Então, vocês concordam que eu posso usar essa informação aqui para calcular o K? Porque o que a gente estudou? Ó, presta atenção comigo. K elevado ao cubo é o volume da menor dividido pelo volume da original. Só que ele disse que o volume da menor é 8,27 do volume da original. Olha o que vai acontecer aqui com o Vzão, ó. Tchuc, tchuc. Olha o que a gente tem. Que o K ao cubo vai ser 8 sobre 27. Então, o K, ele vai ser a raiz cúbica de 8 sobre 27. O K, ele vai ser 2/3. Pô, agora sim, Bisteca, lá, ó. H sobre 21 é igual a 2/3. Então, vai ficar 3H igual a 42. Então, o H vai ser igual a quanto? 42 dividido por 3 vai dar 14 centímetros. Então, a distância vai ser igual a 7 centímetros. Se a distância é igual a 7 centímetros, esse número é fracionário? Não. Primo? Sim. Múltiplo de 3? Não. Quadrado perfeito? Não. Múltiplo de 5. Meus amores, preciso saber aí, tá tudo bem? Vocês entenderam? Sim, dá para entender. O que eu estava falando é o seguinte, ó. Você tem que ver na situação, problema que você tiver, como calcular o K. Qual é a informação que ele deu que você vai calcular o K? Eu precisei do K para descobrir a altura.
E como que eu calculei o K? Através do volume. Pode ter um outro exercício que eu precise do K para calcular a altura de novo, e aí ele deu uma informação sobre a área. É isso que eu quero que vocês entendam. São essas três maneiras de determinar o valor do K ali, né? Deu para entender. E aí agora eu vou focar com vocês só no tronco, né? E aí agora dá para a gente pensar um pouquinho aqui, ó. Só no tronco de pirâmide. Aqui eu tenho o tronco de uma pirâmide de base pentagonal. Show? Já tem aqui, ó, a sua planificação. O que é importante de a gente entender aqui, ó? Quais são os elementos? Você tem as duas bases, né? A base menor e a base maior, que são os dois polígonos que a gente tem ali, né? No caso, seriam esses dois pentágonos, base maior e base menor. E as faces laterais aqui, ó, isso daqui vai representar uma face lateral. Quando é o tronco de pirâmide reta, essa face lateral, ela é um trapézio isósceles. Então, guarda que na face lateral de um tronco de pirâmide, ela é um trapézio. E tem as duas aqui, ó, esses dois lados iguais, isósceles. As duas transversais. Tudo bem? E aí, galera, para calcular os elementos aqui do nosso tronco, a gente tem a área da base menor e a área da base maior vão ser as áreas dos polígonos da base. Calcular a área lateral, você vai somar a área de todos os trapézios que tem ali. Calcular a área total do tronco seria somar a área da base maior com a área da base menor e com a área lateral. Então, a área total seria isso tudo aí. E calcular o volume tem duas maneiras. Vamos voltar aqui no desenho anterior. Para a gente calcular o volume do tronco, eu posso calcular o volume da pirâmide original e subtrair o volume da pirâmide menor. Essa daqui é uma maneira de calcular o volume do tronco. Pensando nessa fórmula, a gente chega numa expressão para o volume do tronco, que seria essa. Ó. O volume do tronco seria a altura do tronco dividido por 3. O que seria a altura do tronco aqui? Seria a distância entre as duas bases. Vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto entre as duas áreas. Então, ó, quando a gente usa essa expressão, a gente consegue calcular o volume do tronco de pirâmide. Tudo bem? Então, aqui na pirâmide, a gente tem essa expressão para o volume do tronco. Show?
pegar um exemplo aqui. Ok. Aí, ó, o primeiro aqui. Deixa eu ver se tá tempo, esses 5 minutinhos. Né? Uma forma de gelo, como a da figura a seguir, tem a forma de um tronco de pirâmide de bases retangulares, com as medidas indicadas. Qual é a quantidade de água em mililitros necessária para encher completamente essa forma de gelo? Então, ele quer o volume do tronco. E aí, para determinar o volume do tronco, eu vou usar exatamente a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Vou pegar a altura do tronco dividida por 3, vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais o produto das raízes, mais a raiz quadrada do produto entre elas. Então, vamos lá, ó. A área da base maior, vamos fazer aqui, ó. A base maior, ela é um retângulo de 4,5 por 2,7. Vai ser 4,5 vezes 2,7. Então, a área da base aqui, ó, ela vai ser, deixa eu calcular aqui só para a gente ganhar tempo. 4,5 vezes 2,7 vai ser 12,15. Então, a área da base maior é 12,15. Mais a menor é um retângulo de 3 por 1,8. Então, a área da base menor, 3 vezes 8, 24, vai dar 5,4. Mais a raiz quadrada do produto entre elas. 12,15 vezes 5,4. E a altura do tronco seria 3. Então, o volume do tronco seria, aqui, ó, vai cancelar, dá 1. Aqui vai dar 17,55 mais a raiz quadrada desse produto. Então, 12,5 vezes 5,4 vai dar 65,1. A raiz quadrada dele é 8,1. Então, o volume do tronco seria isso mais 17,55. Daria 25,65 centímetros cúbicos. Lembra que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, aqui já sai em ml, tá? 1 decímetro cúbico, não esquece que é 1 litro. Então, é isso. Galera, alguma dúvida? Tem uma dúvida, Biseca. Pois não, meu amor. Como caralhos eu ia saber a raiz de 17,55? Então, aqui, meu amor, o que a gente poderia ter feito? Ó, por exemplo, 4,5 é 45 sobre 10. 27, 2,7 é 27, né? Sobre 10 também. E aí vai multiplicar os dois para dar a área da base maior. Aqui é 3 vezes 1,8, que seria 18 vezes 10. E aí, se a gente trabalhar com esses valores, é possível que na hora de simplificar, fatorando eles, a gente consegue tirar da raiz. Por exemplo, 27 é 3 ao cubo, né?
vezes 3 vai dar 3/4, dividido por 10. 18 e 10 dividido aqui por 2, né? Isso daqui vai dar 9 sobre 5. 45 e 10 dividido por 5 vai dar 9 sobre 2. Então, para você tirar a raiz quadrada, já está mais fácil agora. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 3/4 é 3 ao quadrado. E aqui embaixo vai dar 10, né? Porque vai dar 100, vai dar 10. E aí você vai multiplicar esses caras e acha ali a raiz quadrada deles. Agora sim. Entendi. Mas eu não Porque aí 3 ao quadrado vai dar 9, vezes 3, 27, vezes 3 vai dar 81. Então vai dar 81 sobre 10, que é 8,1. É que eu fiz na calculadora só para a gente ganhar tempo, mas dava para fazer assim. Menos mal, né? Menos mal. Mas é isso aí. Meus amores, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Certo? Perfeito, Gustavo. Galera, bom final de semana para vocês. Até semana que vem, tá? Beijão, Gustavo. Bom feriado aí que vocês vão ter.